É difícil imaginar que os últimos anos da sua vida foram gastos com mentirosos e traidores em potencial. É extremamente difícil de compreender. Eu pensava que tinha construído um casamento bom e forte, que tinha uma amizade real e, em geral, estava cercado apenas por pessoas próximas. Mas não foi bem assim. Todos estavam escondendo algo de mim, eventualmente, todos serão punidos por isso. Casais começaram a chegar na minha casa quase 30 minutos atrasados, apesar do meu pedido para que chegassem às 7 da noite. Parecia que cada casal estava tentando cronometrar sua chegada para não ser o primeiro. Consequentemente, os carros de 2 casais chegaram na minha garagem por volta das 7h25. A caminhonete do meu pai, com ele e minha madrasta, Mama Connie, chegou apenas 5 minutos depois. Enquanto eu ainda estava na sala de estar, perguntando a Léo e Angela Klug e Roy e Mary Jo Chasten sobre suas preferências de bebida, papai e mamãe Connie entraram pela porta da frente sem bater, como sempre faziam. Enquanto eu preparava bebidas para os 2 primeiros casais, papai foi até a cozinha, pegou 2 cervejas da minha geladeira para ele e mamãe Connie, e se juntou a mim enquanto eu servia as bebidas dos outros. Eu já tinha aberto uma coroa preta quando meus convidados começaram a chegar. Depois de garantir que todos estavam confortáveis, acomodei-me na minha poltrona, de frente para eles do outro lado da mesa de centro, exceto para o papai e a mamãe Connie, que estavam sentados perto do piano à minha direita enquanto eu olhava para os outros. A conversa tinha se limitado a gentilezas básicas e troca de informações mínimas sobre preferências de bebidas, junto com expressões de gratidão. No entanto, as fortes emoções de tristeza, pesar, raiva e humilhação, decorrentes da situação atual comigo, minha família e amigos, dificultaram o envolvimento em conversas leves. Não houve conversa sobre filhos, atividades sociais ou trabalho, especialmente sobre casamentos, particularmente o meu. Veja, esta manhã minha esposa Jamie recebeu papéis de divórcio em seu local de trabalho devido a adultério. Sua reação não foi como ligações desesperadas como seria de se esperar em tal situação. Acredito que depois de ver 2 fotos dela e Doug Stevenson em momentos comprometedores, bem como transcrições de suas conversas obtidas com a ajuda do meu investigador particular, ela percebeu a profundidade de sua infidelidade. Parece que Jamie tinha escolhido aderir às minhas instruções escritas recuperando as sacolas que eu tinha preparado e deixado na varanda da frente, contendo os itens essenciais para sua realocação temporária. Meu avô tinha me deixado a propriedade exclusiva da casa ao falecer, 6 anos antes do nosso casamento, e eu tinha trocado as fechaduras depois que ela saiu para o trabalho esta manhã. Por escrito, informei Jamie que havia colocado o restante de seus pertences, junto com a maioria dos itens que compartilhamos anteriormente, em um depósito na East Brainerd Road, a leste do centro de Chattanooga. Não recebi nenhuma comunicação dela, exceto por um bilhete que ela aparentemente deixou na minha porta de tempestade quando voltei esta tarde, simplesmente dizendo, sinto muito. A sala ficou em silêncio assim que falei, e todos os olhos se voltaram para mim, absorvendo minhas palavras. Pedi ao meu advogado para providenciar que Jamie fosse notificada dos papéis do divórcio em seu local de trabalho esta manhã. Não disse isso em voz alta ou com qualquer raiva perceptível no meu tom, mas o impacto foi profundo, semelhante a uma proclamação gritada. As conversas pararam, e todos se viraram para olhar para mim, por um momento, até mesmo o movimento se disse. Eu tinha certeza de que as notícias das minhas ações já tinham chegado às 2 esposas, e provavelmente aos maridos também, antes que eu proferisse uma palavra. Concentrei meu olhar em um ponto central, evitando contato visual direto com qualquer pessoa, desconsiderando as expressões em seus rostos. Não importava para mim se alguém demonstrasse consciência, choque, surpresa, inocência ou nenhuma dessas emoções. A reunião desta noite não foi primariamente sobre anunciar o fim do meu casamento de 6 anos com Jamie, mas sim sobre mapear meu futuro imediato, seguir em frente, como os políticos em Washington gostam de dizer, para dar a ilusão de que suas ações estão levando a algum tipo de resultado positivo. É uma frase sem sentido, criada por grupos focais de Washington. Clint. Meu pai finalmente quebrou o silêncio depois de cerca de 5 segundos. Você tem certeza de que não havia nada que você e Jamie pudessem ter feito antes de entregar os papéis a ela? Ou talvez agora mesmo?
Quando hesitei em responder imediatamente, lutando contra minha raiva e frustração sobre múltiplas situações que se desenrolavam esta noite, Mary Jo Chastain, sendo naturalmente a mais extrovertida do grupo, comentou: Sr. Rude, dado quão bem eu conheço seu filho, tenho certeza de que ele considerou todas as opções antes de agir em relação a Jamie. Ela gentilmente colocou sua mão livre no braço de Roy enquanto ele silenciosamente contemplava suas palavras. Em circunstâncias diferentes, eu poderia ter apreciado Mary Jo reconhecendo minha habilidade de administrar emoções conflitantes. Mas não esta noite. Apenas 3 meses atrás. Sim, Clint, Roy comentou comigo, concordando com minha observação. Certamente parece ser uma reunião clandestina da minha perspectiva também. Roy e eu estávamos tomando uma cerveja juntos depois de assistir a um dos vários jogos de basquete que passavam nas telas grandes do Buffalo Wild Wings. Eu tinha acabado de comentar sobre o que parecia ser uma atividade suspeita no canto distante. Ela, uma loira vidrada de 30 e poucos anos, tinha entrado no bar cerca de 1 hora antes com 2 outras mulheres. Ele, um homem de 30 e tantos anos, ostentando um terno elegante e sapatos de bico fino, claramente deslocado em um bar esportivo, tinha chegado sozinho há apenas 10 minutos. Considerando a rapidez com que ele navegou até o canto da sala após receber sua bebida no bar, e a rapidez com que ela se separou do grupo para se juntar a ele em seu canto isolado, era evidente que eles tinham combinado esse encontro de antemão, tinham feito isso antes, ou talvez ambos. Observando os anéis em suas respectivas mãos esquerdas, ficou claro que eles eram casados, e outras pistas sugeriam fortemente que eles não eram casados um com o outro. Ei, Roy, perguntei, refletindo sobre as mudanças recentes que observei na afeição e interação de Gemma comigo, que definitivamente não eram para melhor. O que você faria se reconhecesse um ou ambos os idiotas traidores enquanto estivesse em público assim? Quero dizer, é claro que há o risco de informar o cônjuge traído e fazer com que aquele a quem você contar fique bravo e hostil. Mas você não acha que o marido enganado, no caso da esposa infiel, ou a esposa enganada, no caso do marido infiel, merece saber? Roy não era originalmente do Tennessee. Ele se mudou de Nova York depois de concluir seu curso no Rensselaer Polytechnic Institute e garantir uma posição no Departamento de Energia do Oak Ridge National Laboratory. Mais tarde, ele deixou o ORNL e se estabeleceu em Chattanooga quando foi contratado por uma empresa de engenharia local há 4 anos. Nossa apresentação aconteceu logo após a mudança de Roy e Mary Jo, em uma sessão de autógrafos para a qual nossas esposas nos arrastaram na Barnes & Noble local. Descobrimos que éramos vizinhos, trocamos convites para jantar, e Gemma e eu os acolhemos em nosso círculo de casais compatíveis entre amigos em comum. Conhecendo Roy há vários anos, e notando seus traços duradouros de nova-iorquino, não fiquei particularmente surpreso com sua resposta. Não, muitas complicações. Além disso, a verdade sempre aparece eventualmente em tais assuntos. Por que arriscar manchar uma boa amizade com uma lembrança duradoura e desagradável? Então, eu retruquei, você está sugerindo que ficaria parado e não diria nada? E se envolvesse a esposa de um amigo querido? Isso não teria algum significado? Roy girou seu copo na pequena mesa elevada onde estávamos apreciando nossas asas e bebidas, ponderando sua resposta. Eventualmente ele disse, bem, suponho que se fosse um amigo próximo, alguém com quem eu realmente me importasse, não apenas um colega de trabalho ou alguém de nossos círculos sociais, eu poderia reconsiderar e me sentir compelido a informar o pobre rapaz. Eu ri de quanta influência sulista esposa de Roy, Mary Jo, parecia estar exercendo sobre ele, cutucando-o para suavizar sua mentalidade firme e de ficar fora disso enraizada em sua criação perto do bairro de Red Hook, no Brooklyn. Perguntei, você gostaria de ser informado se fosse Mary Jo, não é? Nunca vai acontecer, ele retrucou bruscamente. Então ele tomou um gole rápido e bateu o copo na mesa, demonstrando sua irritação comigo, simplesmente por entreter o pensamento de que sua devotada esposa poderia se desviar. Relaxe, amigo, eu o tranquilizei. Estamos apenas especulando aqui, sabe? Não estou acusando ninguém, só quero saber que meus amigos me apoiariam se eles percebessem. Hesitei, então continuei, Jamie, se envolvendo em qualquer comportamento inapropriado pelas minhas costas. Tomei um gole da minha cerveja. Você entende o que estou dizendo,
Verna? A menção aos antigos comerciais de Ernest P. Vorrell com Jim Varney fez Roy rir e suavizar seu comportamento anteriormente hostil em relação às minhas palavras. Eu ri junto com ele, fingindo que tudo estava alegre e otimista. Mas por dentro, uma escuridão crescente pairava que eu não conseguia esconder por muito mais tempo. Depois que revelei meus planos de fazer Jamie servir hoje e recebi respostas breves de papai e Mary Jo, o silêncio permaneceu por mais alguns momentos até que eu falei novamente. Também iniciei uma ação legal contra seu chefe desagradável, servindo-o com papéis alegando alienação de afeições. Além disso, pedi que outro conjunto de documentos fosse enviado ao vice-presidente local da empresa dele sobre a não conformidade com a política da empresa sobre intimidade inapropriada entre funcionários que são casados com outras pessoas. Levei um momento para organizar meus pensamentos antes de prosseguir, garantindo que transmiti tudo na ordem correta. Eu estava determinado a não perder o fluxo ou estragar a surpresa que havia planejado. Seu humor azedou visivelmente, principalmente quando me apresentaram evidências do meu investigador particular confirmando que muitos de seus funcionários, incluindo alguns encargos gerenciais, sabiam do caso em andamento da minha esposa com seu supervisor, mas escolheram permanecer em silêncio, apenas fofocando sobre isso entre si na sala de descanso. A expressão no meu rosto, sem dúvida, ficou mais sombria à medida que minha raiva aumentava, tanto pela lembrança do que havia acontecido quanto pela extensão do conluio entre os colegas de trabalho da minha esposa em seu caso. Sentindo a tensão, os outros casais na minha sala de estar sabiamente ficaram quietos, permitindo que eu desabafasse sem ser interrompido. Sim, é interessante como processos de alienação de afeições não são mais permitidos no Tennessee. No entanto, como eu tinha evidências fotográficas e declarações de testemunhas oculares confirmando que Jamie e aquele idiota dividiram um quarto em Charlotte, Carolina do Norte, durante uma viagem de negócios legítima 3 meses atrás, o juiz do condado de Mecklenburg, que cobre Charlotte, permitiu que meu advogado prosseguisse com o caso de lá. Parece que os moradores locais recebem uma parte dos honorários advocatícios de tais processos, independentemente do resultado. Clint, você deve realmente ter um forte rancor contra essa empresa para ir tão longe em um processo, observou Lowry. Ah, é mais profundo do que isso, meu amigo, respondi, ainda fervendo, mas percebendo que esta noite marcaria uma mudança significativa e permanente em vários relacionamentos. Peguei uma pasta encadernada em couro da mesa de centro, extraindo um envelope pardo de dentro. Após confirmar que tinha a marca correta, deslizei-o casualmente em direção a Roy do outro lado da mesa. Roy aceitou o envelope, trocando olhares com sua esposa antes de perguntar, o que é isso, Clint? Dê uma olhada, Roy, respondi calmamente, deliberadamente mantendo minhas emoções sob controle para resistir à vontade de confrontá-lo e sua esposa desrespeitosa. Quando ele levantou a aba e esvaziou o conteúdo, seus olhos se arregalaram e sua boca ficou aberta enquanto ele começou a respirar rapidamente. Estou servindo vocês, amigos, eu disse calmamente, embora quisesse gritar com ele. O quê? Vocês? Vocês estão loucos? Roy exclamou, tentando recuperar a compostura. Roy, querido, Mary Jo interrompeu, agora sentada ereta, preocupada com a reação do marido ao que ele estava lendo. Roy olhou para mim, chateado demais para responder à esposa, então esclareci para ele. Este é um aviso formal da minha intenção de entrar com uma ação judicial sob a lei da Carolina do Norte por alienação de afeições contra a senhora Mary Jo Chastain por, e eu cito, conduta maliciosa que contribuiu para ou causou a perda de afeição. Essas são as palavras, e elas declaram que, como resultado direto e próximo da má conduta e comportamento negligente, ilícito e imprudente da senhora Mary Jo Chastain, o autor, que seria eu, sofreu danos à afeição e ao consórcio com minha esposa. Em termos mais simples, continuei antes que a anteriormente confusa Mary Jo, agora muito brava Mary Jo, pudesse falar. Você, Mary Jo, estava ciente do que estava acontecendo, tendo recebido um relato em primeira mão da minha esposa, e escolheu escondê-lo, talvez até endossá-lo sem me informar. Você, pessoa desprezível, Mary Jo retrucou, agora totalmente composta. Alienação de afeições. Eu? Eu não sou o amante dela. Entregue esses papéis para aquele homem, Doug, com quem ela se envolveu.
Olhei para ela, minha expressão cheia de amargura, e me dirigi a ela. Mary Jo, você sabia que Jamie e eu nos amamos antes de ela se envolver com Doug? Mary Jo pareceu confusa com minha pergunta, mas ela assentiu, e sempre uma para falar o que pensa, respondeu, sim, vocês dois eram enjoativamente doces um com o outro, estava claro que vocês estavam apaixonados, mas, eu a interrompi e continuei. O amor que Jamie e eu compartilhamos como cônjuges foi comprometido, tenso, talvez até destruído por causa de seu relacionamento com aquele idiota do Doug? Mary Jo suspirou, e relutantemente admitiu, eu suponho que sim, mas, eu continuei, assim como seu comportamento ao não me informar, junto com as ações diretas de Doug, ao se envolver em comportamento íntimo inapropriado com ela. Você está contribuindo para a perda do afeto de Jamie e eu, ou se tornando a causa disso. E você estava ciente, ou deveria estar ciente, que a interação de Jamie com Doug levaria à ruptura entre ela e eu. Escute, Clint, Roy interrompeu, agora defendendo sua esposa. Você precisa encarar a realidade aqui. Somos amigos há alguns anos. Você está nos acusando de sermos os vilões aqui, quando foram sua esposa e seu chefe que, Mary Jo, ficando agitada, cortou relações com o marido. De qualquer forma, você não pode comprovar suas alegações sobre nada disso. E como você mencionou, não há lei no Tennessee cobrindo isso. Ah, eu retruquei com um tom e expressão deliberadamente condescendentes. Mas, como mencionei antes, há lei de responsabilidade civil para isso na Carolina do Norte. Mary Jo hesitou, reunindo seus pensamentos para sua próxima refutação. Antes que ela pudesse responder, eu acrescentei, lembre-se da semana da garota na cabeça de Nag. Eu arqueei minhas sobrancelhas enquanto falava. Mary Jo fez uma pausa, seus olhos se estreitando enquanto ela tentava se lembrar da viagem que fez com minha esposa, Jamie, sua amiga, Angela Klug, que agora estava sentada ao lado dela, e até mesmo minha própria madrasta, Mama Connie. Jamie e eu temos uma condomínio de Timeshare em Kissimmee, Flórida. Nota para mim mesma, preciso cutucar meu advogado para cuidar de fazer com que Jamie fique com um Timeshare no acordo, já que essas malditas coisas são muito difíceis de se livrar normalmente. Também pertencemos a um consórcio de troca de Timeshare que nos permite trocar nossa unidade de semana de férias anuais em nossa casa em Kissimmee pelo uso de outra unidade em um dos resorts membros do consórcio em outro lugar nos Estados Unidos, há apenas 3 meses. Logo depois que ela e o babaca do Doug começaram a fazer o desagradável Jamie, minha esposa, organizaram uma semana das meninas em um resort em Dac, Carolina do Norte, em Outer Banks, todas as pequenas comunidades naquela área sendo referidas coletivamente pelos moradores locais como a cabeça de Nag. Jamie, junto com Mary Jo e Angela, organizaram suas férias para permitir que fossem juntos. Na 11ª hora sugeri a Jamie que ela trouxesse minha madrasta, esperando por alguma supervisão adulta adicional. Eu estava cada vez mais preocupado com o comportamento de Jamie e seu relacionamento inapropriado com seu chefe, o investigador particular. Já estava no caso há pelo menos 2 semanas, e eu estava ansioso sobre o comportamento de Jamie quando ela ficou longe de mim por uma semana, mesmo com seus colegas, mamãe Connie que não tem um emprego fora da casa dela e do papai, concordou prontamente em acompanhar as mulheres mais jovens, e a cabeça de Nag, Mary Jo perguntou, em vez de responder diretamente a ela, levantei minha mão. Segurando o controle remoto do nosso sistema de entretenimento estéreo de última geração, com um único clique, transmiti as informações que adquiri do meu investigador particular, completas com acompanhamento de áudio autêntico. Solicitei que a transcrição da próxima reprodução fosse incluída no pacote que dei a Roy. No entanto, a evidência da conversação ganha um senso de autenticidade quando ouvida diretamente da fonte. Prefaciei o próximo áudio com: esta gravação foi capturada do pátio do condomínio de férias vizinho, separado por uma cerca de privacidade. Usando um microfone parabólico de alta qualidade, a gravação então reproduziu os sons da praia, carros passando e ruídos ocasionais de crianças na piscina no condomínio adjacente. Mary Jo, você não está realmente se envolvendo nesse comportamento, está? Eu pensei que você e Clint eram, bem, sólidos. Jamie, nós somos. É que estar com Doug é estimulante e safado. Eu sei que é temporário. Vou me entregar a essa experiência proibida e então acabará logo. Continuarei comprometida com Clint para sempre. Mary Jo, até a próxima tentação. Você quer dizer, Jamie, não haverá uma próxima vez. Isso é uma coisa única. Acredite em mim, namorada. Quando eu terminar com Doug ou ele terminar primeiro, é isso, vou me concentrar novamente,
parar de tomar anticoncepcionais e Clint e eu podemos começar a construir nossa família como planejamos. Mary Jo, eu estou apenas surpresa. Jamie, isso não é típico de você. Eu não poderia trair Roy daquele jeito. Ele se sentiria humilhado, bravo e questionaria sua masculinidade em comparação com o outro cara com quem eu estaria traindo. Falando nisso, você está com esse cara por causa de Jamie? Oh não, Clint é um parceiro muito melhor, tanto emocional quanto fisicamente, do que Doug. É só a emoção da situação e a novidade, eu acho, e a excitação de ser um pouco travesso antes de me estabelecer com Clint para o resto da minha vida. Mary Jo, o que pode não durar muito se ele descobrir, Jamie, depois de uma breve pausa. Você não está planejando me trair, está, Mary Jo, soltando um suspiro audível mesmo à distância da cerca e a 15 pés de distância, de acordo com o microfone do investigador particular. Não, eu não vou te trair, mas também não vou mentir ativamente. Entenda, apertei o controle remoto interrompendo a reprodução enquanto o trecho da conversa deles de semanas atrás na Carolina do Norte tocava. Observei a expressão de Mary Jo escurecer enquanto a de Roy ficava mais hostil. Sua pessoa desprezível, Roy exclamou. Você não tinha autoridade para espionar e gravar minha esposa. Eu deveria tomar medidas legais contra você por invadir nossa privacidade ou o suficiente. Como Ronald Reagan declarou durante os debates primários republicanos em 1980, eu paguei por este microfone. Além disso, eu era o legítimo proprietário da troca de Timeshare. Além disso, suspeitando de infidelidade de Jamie, comprei uma segunda semana de resort que atribuía ao meu investigador particular. Portanto, ele tinha total legitimidade para estar presente e gravar sons da natureza da praia. É lamentável que minha futura ex-esposa infiel e sua esposa, que estava muito disposta a encobrir um adúltero, conversaram enquanto meu investigador particular testava seu equipamento no pátio adjacente de nossa unidade de férias. Eu me inclinei para trás e parei brevemente antes de continuar e o juiz em Charlotte foi bastante compreensivo com minha situação. Considerando que a conversa também ocorreu na Carolina do Norte, Roy estava visivelmente furioso agora. Bem, você pode simplesmente pegar esses papéis e enfiá-los na sua bunda, amigo. Não vou permitir que você arraste minha esposa para o tribunal e a humilhe publicamente. Mesmo que isso aconteça em Charlotte, eu sorriu e pegou outro envelope pesado, empurrando-o sobre a mesa em sua direção. Oh, ela não será a única a enfrentar constrangimento público, amigo. Roy agarrou o segundo envelope com raiva, quase o rasgando para revelar seu conteúdo. Em segundos ele estava de pé, cuspindo suas palavras. Seu filho da puta, você deve estar louco. Você foi servido demais, idiota. Respondi o mais calmamente que pude, embora minha raiva em relação a Roy e seu envolvimento na situação estivesse fervendo sob a superfície, algo que ele estava prestes a descobrir. O que você quer dizer com inflição intencional de sofrimento emocional? Roy gritou. Sorri para ele e comentei, essencialmente em estados onde ações judiciais por alienação de afeições não são permitidas, elas geralmente permitem ações legais sob inflição intencional de sofrimento emocional. Leis do IED e Tennessee estão entre elas. É aqui que eu tomo uma ação legal contra você pelo que é denominado como conduta ultrajante com a intenção de causar ou desconsideração imprudente pela probabilidade de causar sofrimento emocional ao autor. Sou eu e que o autor sofre de sofrimento emocional grave ou extremo e que a conduta ultrajante do réu é a causa real e próxima do sofrimento emocional. Você sendo réu, seu idiota, sofrimento emocional abrange sofrimento mental, angústia e todas as outras respostas mentais altamente desagradáveis, incluindo medo, nervosismo, tristeza, ansiedade, preocupação, constrangimento, choque, humilhação e indignidade, bem como dor física. Acredite em mim. Meu advogado e eu revisamos isso completamente e eu estudei extensivamente, quando eu já fiz algo remotamente parecido com isso para você, seu bastardo. Roy gritou. Levantei o controle remoto mais uma vez e propus, que tal nos encontrarmos na roda da carroça onde você sabe que sou um cliente regular, seu idiota. Eu esperava que Mary Jo, sendo tão falante, pelo menos revelaria o caso de Jamie. Então instruí o investigador particular a ficar de olho em vocês dois em suas conversas sobre mim. Com um clique do controle remoto, o sistema de som emanou o ambiente agitado de um bar, permitindo que todos ouvíssemos o sotaque distintivo de Roy, de Nova York, com a infusão do Tennessee, ecoando pela sala. O diálogo gravado sugeriu que Roy estava chamando a atenção durante a reunião. Roy, sim.
ela está tendo um caso com o chefe enquanto o cara sem noção está em casa, contente com sua ignorância. Mary Jo, Roy, por favor, prometi a Jamie que não a exporíamos. Se você não parar, outro homem e seu amigo se chama Clint. Certo, é Clint Rude, o cara que fica aqui algumas vezes por semana. Ele se junta a mim e alguns amigos para dardos e sinuca de vez em quando. Roy, sim, é ele é realmente um amigo. Um tolo, mas ainda assim um amigo. É divertido tê-lo por perto, vencê-lo no golfe e fofocar, enquanto sua esposa e seu chefe se aproveitam dele. Em resposta ao áudio, Roy fez com que os clientes do bar caíssem na gargalhada. Apertei o controle remoto e me virei para ele. Bem, amigo, suponho que devo ser um grande entretenimento para se ter por perto e zombar de uma multidão onde sou bastante conhecido, dado o tempo que costumava passar lá em meu lazer. Bem, eu costumava. Agora, graças às ações de Jamie e sua boca grande, terei que encontrar um novo lugar para sair, onde possa desfrutar de uma cerveja, um pouco de sinuca e dardos ao lado de quaisquer novos amigos que eu possa encontrar depois que eu entrar com uma ação legal contra você e sabotar como amigo. Ah! Isso mesmo, acrescentei com um sorriso sarcástico. Já cuidei disso. Apresentei outro documento não anexo. Este é o relatório inicial de um terapeuta que meu advogado arranjou para mim na semana passada. Expliquei. Ele afirma de forma bastante conclusiva que estou passando por sofrimento emocional de várias formas: mental, angústia, pesar, ansiedade, humilhação e indignidade, tudo contribuindo para o início do refluxo ácido, que serve como evidência da deterioração da minha saúde física. Roy, Mary e Jo se levantaram visivelmente irritados e envergonhados, mas não disseram nada. Falando baixinho com eles, acrescentei: sintam-se à vontade para sair e nos vemos no tribunal. Roy, ainda tremendo de raiva, observou Mary e Jo recolher os documentos que lhes foram entregues. Ela gentilmente tocou seu cotovelo e eles trocaram um olhar. Ela murmurou: vamos lá, e eles se dirigiram para a porta. Roy saiu primeiro e Mary Jo olhou para trás antes de segui-la. Eu a peguei murmurando baixinho: sinto muito. Pouco antes da porta de tempestade se fechar silenciosamente atrás dela, várias semanas antes, Tech, o swing sem esforço e o acompanhamento gracioso de Larry Klug sempre me deixavam com inveja. Sempre que ele agarrava um driver, suas tacadas de saída consistentemente poderosas frequentemente compensavam seu jogo de VED abaixo da média e outras deficiências em seu jogo curto, permitindo que ele normalmente dominasse nossas rodadas no campo. Estávamos no driving range, ambos dando tacadas em um balde de bolas enquanto conversávamos descontraidamente. Nessa conjuntura da minha vida eu ansiava pela companhia de amigos e alguma forma de conversa e atividade divertida. Larry e eu nos cruzamos pela primeira vez há mais de 10 anos, durante nossos dias de faculdade na UT Chattanooga, onde compartilhamos algumas aulas, apesar de mantermos um relacionamento decente desde então. Não foi até que ambos nos juntamos ao mesmo clube de campo pouco antes de seu casamento com Angela que realmente nos unimos. Depois de receber um convite para o casamento deles, retribuí um ano depois, convidando-os para o nosso quando Jamie e eu nos casamos. Desde então nossa amizade se aprofundou a ponto de eles se tornarem um dos nossos casais favoritos para passar o tempo, compartilhando experiências de vida e relaxando juntos, enquanto ele olhava para cima para ver sua bola voar em direção ao marcador de 300 jardas, ele murmurou: eu largaria a mulher e metaforicamente a queimaria na fogueira. Justo, mas como você lida com o fato de que, apesar dela ser infiel, enganosa e desonesta, alguém em quem você investiu anos de amor, que não desaparece da noite para o dia ou mesmo ao longo de meses ou possivelmente anos? Eu estava navegando minhas emoções aqui, já tendo aceitado a infidelidade de Jamie e o fim iminente do nosso casamento, mas apesar da minha raiva contra Deus, por mais doloroso que fosse, eu ainda me sentia magoada. Eu realmente amei Jamie de todo o meu coração e, para ser honesta, ainda amo, mesmo depois da infidelidade dela. Eu só precisava buscar as perspectivas de outras pessoas em quem eu confiava para que eu pudesse tomar as decisões necessárias sem me sentir tão isolada, eu suponho. Simples, Larry respondeu enquanto colocava outra bola de golfe no tee ao lado da minha. Ele se levantou para falar comigo antes de abordar a bola e continuou: bem, talvez não seja tão simples, o pobre rapaz pode continuar a amá-la até certo ponto pelo resto da vida. Mas o homem sábio segue um dos princípios econômicos fundamentais: nunca tenta recuperar um custo irrecuperável ou investir mais recursos em um empreendimento fracassado com a esperança de retornar ao estado inicial. Isso simplesmente não acontece. Parando antes de balançar seu driver, Larry perguntou:
Por que o interesse repentino em parceiros infiéis? Você não é. Não, eu respondi rapidamente, eu apenas. E então eu inventei. Ouvi rumores sobre um colega no meu local de trabalho, que sua esposa poderia estar tendo um caso com alguém chamado Jody, e eu estava pensando em que conselho dar a ele se ele pedisse minha opinião sobre isso. Então, estou consultando alguns amigos para reunir seus pensamentos enquanto descubro minha própria posição, isto é, se eu decidir dizer alguma coisa. Essa explicação pareceu acalmar Larry. Ele simplesmente assentiu e se concentrou em seu golfe e atirou, então ele executou o outro. Daqueles ataques perfeitos que me encheram de inveja, Larry lançou um olhar simpático em minha direção enquanto todos nós ouvíamos o carro de Roy e Mary Jo partindo do lado de fora. No topo da entrada inclinada que levava à minha casa, Angela permaneceu quieta, seu olhar fixo no centro da mesa de centro. Os copos deixados na mesa tinham acumulado condensação, causando a formação de gotas ao redor dos porta-copos. Embora permanecessem seguros na superfície de madeira polida, memórias inundaram a agitação de James sempre que manchas de umidade apareciam na mobília. Mama Connie perguntou suavemente se papai queria outra cerveja, ao que ele recusou com um aceno de cabeça, me oferecendo seu próprio olhar simpático. O silêncio foi quebrado pela voz de Angela se dirigindo a mim diretamente. Então, Clint, você não está se divorciando apenas de sua esposa, você está se divorciando de seus amigos também? Seu tom não era exatamente acusatório, mas certamente faltava o apoio que se poderia esperar. Angela, você e Larry são católicos, correto? Perguntei, pegando-os desprevenidos com uma pergunta aparentemente sem relação. Sim, mas o que isso tem a ver com? Larry começou, sua expressão levemente confusa. Vocês estão familiarizados com o conceito católico de excomunhão? Eu perguntei. Sim, é quando a igreja exclui você. Larry começou a explicar. Não, eu interrompi. Eu posso ser apenas um metodista, mas até eu entendo que de acordo com a Igreja Católica, um membro essencialmente se excomunga ao se abster voluntariamente de ações, pensamentos e práticas que normalmente manteriam sua plena comunhão com o resto da comunidade de fé católica. Eu me inclinei para a frente enquanto continuava falando. A excomunhão oficial pela Igreja essencialmente equivale a reconhecer publicamente que o indivíduo em questão se distanciou voluntariamente da comunhão completa com a Igreja desde o início. Traçando um paralelo com os processos de divórcio, continuei redirecionando a analogia para nossa situação atual. O tribunal simplesmente formaliza e reconhece publicamente que uma ou ambas as partes já se desligaram da participação plena no casamento. Sim, em meus axiomas legais contra Roy e Mary Jo, eu esclareci, estou apenas buscando o reconhecimento formal dos tribunais. Idealmente, o mais publicamente e embaraçosamente possível para esses dois indivíduos, que eles voluntariamente cortaram os laços com minha amizade por meio de suas ações, tanto seu envolvimento direto quanto sua negligência intencional em lidar com o que levou ao meu divórcio de Jamie. O resto permaneceu em silêncio por um momento, processando as informações que eu tinha acabado de descrever em minha mente. O silêncio foi interrompido pelo farfalhar do próximo envelope grande que joguei na mesa de centro. Larry olhou para cima, percebendo a tristeza em minha expressão quando nossos olhos se encontraram, sua testa franzida, uma expressão confusa se formando até que ele seguiu meu olhar em direção a Angela, notando a tensão em minha boca. A expressão de Angela mudou repentinamente para uma de medo enquanto ela lançava seus olhos entre mim e Larry, implorando silenciosamente. Parecia que ela tinha uma ideia do que poderia estar contido naquele envelope sinistro. Você também vai se divorciar de nós, Clint? Larry perguntou tristemente, seu olhar mudando entre o envelope, Angela e então de volta para mim. Eu abri minha boca para falar, mas minhas palavras tropeçaram momentaneamente e eu tive que piscar para conter o início das lágrimas. Eu entendi a dor que essa revelação causaria ao meu amigo. Mas se eu não seguisse com meu plano eu seria cúmplice como aqueles que eu estava confrontando esta noite. Isso me tornaria um hipócrita. Não, eu finalmente respondi então limpei minha garganta e continuei. Só ela. Eu olhei incisivamente para Angela que tinha fechado os olhos e balançado a cabeça como se tentasse negar o que estava acontecendo. O que você quer dizer? Só ela? Eu? O que, Angela? Larry foi claramente pego de surpresa. Naquele momento, tudo que Angela conseguiu foi uma suave repetição de não, 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 não. Sinto muito, Larry, eu disse, mas você precisa saber. Com isso eu apertei o controle remoto para tocar a próxima gravação na fila, o som das ondas e a gaivota ocasional seguido pela porta deslizante do pátio fechando presumivelmente para manter o ar-condicionado dentro e os mosquitos fora. Angela, ei, namorada,
Por que você está sentada aqui sozinha em uma noite tão linda refletindo sobre o quanto você sente falta de Clint? Pausa. Ou o quanto você sente falta de Doug? Jamie, calha a boca, garota. Som de cadeiras de pátio deslizando. Eu estava pensando se cometi um grande erro ao confirmar as suspeitas de Mary Jo sobre Doug e eu. Angela, você quer dizer que você admitiu isso para ela? Jamie, bem, eu apenas reconheci quando ela perguntou. Ela parecia já ter tudo planejado, mas ela prometeu não contar nada. Angela, depois de um bufo bem audível. Sim, certo, sabendo da tendência de Mary Jo para fofocar, ela provavelmente contará para Roy imediatamente. E quanto a Roy, Jamie, se isso acontecer, espero que Roy siga o código do homem. Angela, código do homem. O que você quer dizer, Jamie? Roy não contará a verdade a Clint para evitar que Clint o odeie por dar mais notícias. Angela, espero que sua previsão esteja correta. Pausa. A propósito, não compartilhei isso com mais ninguém desde que você me confiou sobre isso pela primeira vez quando você e Doug ficaram juntos. Jamie, eu aprecio isso, namorada. Embora eu suspeite que parte da sua motivação em me ajudar seja uma retribuição pelo meu apoio quando sua situação quase saiu do controle. Angela, Jamie, acredite em mim quando digo que sou genuinamente grata por sua ajuda no evento de Ano Novo no Country Club. Eu normalmente não bebo tanto. E se você não tivesse me ajudado a limpar depois que encontrou Javier e eu atrás da loja profissional naquela noite, Laurie certamente teria se divorciado de mim. Ele poderia até ter descoberto o fato de que Javier, como CEO do clube, estava organizando nossas reuniões nos bangalos de hóspedes do clube por quase um ano. Desliguei a gravação, o fundo foi preenchido com o chiurear dos grilos e o coachar dos sapos boi pelos próximos 15 segundos. Então veio o som da respiração de Angela, ficando mais pesada e alta à medida que ela se aproximava do ponto de soluçar. Laurie simplesmente abaixou o rosto entre as mãos enquanto Angela se aproximava, mas se absteve de tocar seu marido atormentado. Ela murmurou suavemente, lutando para articular frases coerentes em meio à surpresa e, eu só podia esperar, vergonha. Não, Laurie, não é. Quero dizer, as palavras dela falharam. A transcrição está aqui? Laurie finalmente olhou para mim. Sua expressão felizmente não era acusatória, mas desprovida de emoção. Sim, eu respondi suavemente, junto com um CDR contendo o áudio e uma declaração assinada pelo meu pi confirmando sua autenticidade. Obrigado, Clint. Laurie disse finalmente, oferecendo um breve olhar para sua esposa antes de se levantar e estender sua mão para mim. Você é um verdadeiro amigo por me avisar. Não se preocupe comigo ficando bravo com o mensageiro. Vamos para casa, Angela. Você vai precisar de um tempo para fazer as malas, Laurie disse enquanto se dirigia para a porta, aparentemente despreocupado se sua atual esposa iria segui-lo. Angela olhou para mim. Sua angústia pela perda iminente de seu marido misturada com uma raiva feroz direcionada a mim. Você está satisfeito, idiota? Ela cuspiu antes de se virar para seguir Laurie para fora. Duvidei que ela me ouviu quando respondi suavemente, não, na verdade não. Na semana anterior, se ela está sendo tão óbvia sobre isso, então suponho que o melhor curso de ação é terminar o relacionamento enquanto você ainda é jovem o suficiente para começar do zero quando as coisas acalmem-se para você. Eu tinha acabado de delinear meu plano de divorciar Jamie para papai e mamãe Connie, jurando-os a guardar segredo até que Jamie pudesse ser formalmente intimado, assegurando-lhes que meu investigador particular havia fornecido evidências mais do que suficientes para apoiar meu caso. Expliquei que pretendia entregá-la com os papéis do divórcio na semana seguinte e tirá-la da minha casa o mais rápido possível depois disso. Agradeci a Deus pela previsão do avô em deixar a casa somente para mim antes de me casar com Jamie. Eu estava apenas na metade do caminho para decidir o que fazer com nossos antigos chamados amigos, então me abstive de informar meus pais sobre essa parte. Refletindo sobre o passado, percebi que mamãe Connie provou ser uma ótima companheira para papai após a trágica morte de mamãe devido a um motorista bêbado quando eu tinha apenas 4 anos de idade. A própria mamãe Connie havia sofrido perdas ao perder seu primeiro marido na Operação Tempestade no deserto nos anos 90. Ela e papai se cruzaram em um jantar beneficente e seu relacionamento floresceu mais de 1 ano e meio antes de decidirem se casar. É bastante surreal pensar em ser o padrinho de um casamento quando você ainda não tem 7 anos. Papai e eu sempre ríamos das fotos do álbum de casamento dele e da mamãe Connie, especialmente aquela em que há uma lacuna perceptível na fila de cabeças entre os convidados do casamento, que me incluía.
Você tem certeza de que vocês dois não conseguem passar por essas circunstâncias lamentáveis? Clint, querido, mamãe Connie perguntou com preocupação genuína, sendo incapaz de conceber filhos e eu sendo seu único filho. Suponho que ela estava desesperadamente esperando manter Jamie e eu juntos por tempo suficiente para realizar um de seus desejos mais profundos na vida, ter netos que pudessem ajudar a preencher o vazio deixado por não ter seus próprios filhos. Circunstâncias lamentáveis, eu ponderei a que exatamente ela estava se referindo. Eu tinha acabado de informá-la que Jamie estava tendo um caso com seu chefe há meses. Isso não era lamentável, era intencionalmente vergonhoso. Sinto muito, mamãe Connie. Eu respondi o mais diplomático possível, se tivesse sido apenas um flerte inofensivo, sem se tornar físico, e se ela não tivesse ido tão longe não apenas para esconder de mim, mas para alistar outros para ajudar a encobrir sua infidelidade. Não, terminamos. Sinto muito, mamãe. Connie se levantou para ajudar a arrumar a sala de estar, recolhendo os copos deixados para trás por meus antigos amigos próximos. Ela limpou os porta-copos e os empilhou cuidadosamente antes de voltar para quando ela partiu. Papai se reuniu a energia para se dirigir a mim com o que ele queria dizer. Bem, filho, você certamente está cortando laços aqui. Você pediu o divórcio de Jamie, serviu 2 de seus amigos com ações judiciais por alienação de afeto e uma por AID, eu cobri tudo? Entendo que ele pretendia transmitir fatos com uma pitada de humor, visando elevar meu moral. Ele provavelmente acreditava que havia me transmitido habilidades de sobrevivência suficientes tanto na selva durante minha juventude quanto emocionalmente por meio de sua orientação à medida que eu crescia. A segurança em sua expressão sugeria que ele estava confiante de que as coisas se resolveriam positivamente. É provável que seja por isso que ele empalideceu e quase deixou cair sua cerveja quando lhe entreguei meu último envelope dizendo quase. Agora estava totalmente escuro lá fora com a luz do farol no topo da montanha Lookout piscando à distância acompanhada pelo brilho distante da cidade no horizonte. Chegando ao topo da garagem, fui em direção à minha caminhonete com a intenção de encontrar um novo bar para passar algum tempo longe de casa e desfrutar de algumas cervejas. Olhando para casa, espiei pela janela panorâmica da frente. Papai segurava o conteúdo do envelope em suas mãos, incluindo a transcrição de outra conversa que meu investigador particular havia gravado durante aquela semana agitada em Outer Banks. Sua expressão transmitia uma mistura de descrença e raiva enquanto o rosto da mamãe Connie refletia angústia e miséria. Comecei o poderoso motor diesel Cummins e saiu do meio-fio sem se preocupar em deixá-los em casa. Eu sabia que meu pai tinha uma chave e trancaria a porta quando eles saíssem. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Será interessante para nós lê-la. Também não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte! Sendo incapaz de conceber filhos e sendo eu seu único filho, suponho que ela estava desesperadamente esperando manter Jamie e eu juntos por tempo suficiente para realizar um de seus desejos mais profundos na vida. Ter netos que pudessem ajudar a preencher o vazio deixado por não ter seus próprios filhos. Circunstâncias lamentáveis, eu ponderei a que exatamente ela estava se referindo. Eu tinha acabado de informá-la que Jamie estava tendo um caso com seu chefe há meses. Isso não era lamentável. Era intencionalmente vergonhoso. Sinto muito, mamãe Connie. Eu respondi o mais diplomático possível. Se tivesse sido apenas um flerte inofensivo sem se tornar físico e se ela não tivesse ido tão longe não apenas para esconder de mim, mas para alistar outros para ajudar a encobrir sua infidelidade. Não, terminamos. Sinto muito. Mamãe Connie se levantou para ajudar a arrumar a sala de estar, recolhendo os copos deixados para trás por meus antigos amigos próximos. Ela limpou os porta-copos e os empilhou cuidadosamente antes de voltar para quando ela partiu. Papai reuniu energia para se dirigir a mim com o que ele queria dizer. Bem, filho, você certamente está cortando laços aqui. Você pediu o divórcio de Jamie, serviu 2 de seus amigos com ações judiciais por alienação de afeto e uma por AID. Eu cobri tudo? Entendo que ele pretendia transmitir fatos com uma pitada de humor, visando elevar meu moral. Ele provavelmente acreditava que havia me transmitido habilidades de sobrevivência suficientes tanto na selva durante minha juventude quanto emocionalmente por meio de sua orientação à medida que eu crescia. A segurança em sua expressão sugeria que ele estava confiante de que as coisas se resolveriam positivamente. É provável que seja por isso que ele empalideceu e quase deixou cair sua cerveja quando lhe entreguei meu último envelope dizendo quase.
Agora estava totalmente escuro lá fora com a luz do farol no topo da montanha Lookout piscando à distância acompanhada pelo brilho distante da cidade no horizonte. Chegando ao topo da garagem, fui em direção à minha caminhonete com a intenção de encontrar um novo bar para passar algum tempo longe de casa e desfrutar de algumas cervejas. Olhando para casa, espiei pela janela panorâmica da frente. Papai segurava o conteúdo do envelope em suas mãos, incluindo a transcrição de outra conversa que meu investigador particular havia gravado durante aquela semana agitada em Outer Banks. Sua expressão transmitia uma mistura de descrença e raiva enquanto o rosto da mamãe Connie refletia angústia e miséria. Comecei o poderoso motor diesel Cummins e saiu do meio-fio sem se preocupar em deixá-los em casa. Eu sabia que meu pai tinha uma chave e trancaria a porta quando eles saíssem. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Será interessante para nós lê-la. Também não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte! Sendo incapaz de conceber filhos e sendo eu seu único filho, suponho que ela estava desesperadamente esperando manter Jamie e eu juntos por tempo suficiente para realizar um de seus desejos mais profundos na vida. Ter netos que pudessem ajudar a preencher o vazio deixado por não ter seus próprios filhos. Circunstâncias lamentáveis. Eu ponderei a que exatamente ela estava se referindo. Eu tinha acabado de informá-la que Jamie estava tendo um caso com seu chefe há meses. Isso não era lamentável. Era intencionalmente vergonhoso. Sinto muito, mamãe Connie. Eu respondi o mais diplomático possível. Se tivesse sido apenas um flerte inofensivo sem se tornar físico e se ela não tivesse ido tão longe não apenas para esconder de mim, mas para alistar outros para ajudar a encobrir sua infidelidade. Não. Terminamos. Sinto muito. Mamãe Connie se levantou para ajudar a arrumar a sala de estar, recolhendo os copos deixados para trás por meus antigos amigos próximos. Ela limpou os porta-copos e os empilhou cuidadosamente antes de voltar para o quando ela partiu. Papai reuniu energia para se dirigir a mim com o que ele queria dizer. Bem, filho, você certamente está cortando laços aqui. Você pediu o divórcio de Jamie, serviu 2 de seus amigos com ações judiciais por alienação de afeto e uma por AID. Eu cobri tudo? Entendo que ele pretendia transmitir fatos com uma pitada de humor, visando elevar meu moral. Ele provavelmente acreditava que havia me transmitido habilidades de sobrevivência suficientes tanto na selva durante minha juventude quanto emocionalmente por meio de sua orientação à medida que eu crescia. A segurança em sua expressão sugeria que ele estava confiante de que as coisas se resolveriam positivamente. É provável que seja por isso que ele empalideceu e quase deixou cair sua cerveja quando lhe entreguei meu último envelope dizendo quase. Agora estava totalmente escuro lá fora com a luz do farol no topo da montanha Lookout piscando à distância acompanhada pelo brilho distante da cidade no horizonte. Chegando ao topo da garagem, fui em direção à minha caminhonete com a intenção de encontrar um novo bar para passar algum tempo longe de casa e desfrutar de algumas cervejas. Olhando para casa, espiei pela janela panorâmica da frente. Papai segurava o conteúdo do envelope em suas mãos, incluindo a transcrição de outra conversa que meu investigador particular havia gravado durante aquela semana agitada em Outer Banks. Sua expressão transmitia uma mistura de descrença e raiva enquanto o rosto da mamãe Connie refletia angústia e miséria. Comecei o poderoso motor diesel Cummins e saiu do meio-fio sem se preocupar em deixá-los em casa. Eu sabia que meu pai tinha uma chave e trancaria a porta quando eles saíssem. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Será interessante para nós lê-la. Também não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte! Suponho que ela estava desesperadamente esperando manter Jamie e eu juntos por tempo suficiente para realizar um de seus desejos mais profundos na vida, ter netos que pudessem ajudar a preencher o vazio deixado por não ter seus próprios filhos. Circunstâncias lamentáveis. Pensei sobre o que exatamente ela estava se referindo. Eu tinha acabado de informá-la que Jamie estava tendo um caso com seu chefe há meses. Isso não era lamentável. Era intencionalmente vergonhoso. Sinto muito, mamãe Connie. Respondi com o máximo de tato possível. Se tivesse sido apenas um flerte inofensivo sem se tornar físico e se ela não tivesse ido tão longe não apenas para esconder isso de mim, mas para alistar outros para ajudar a encobrir sua infidelidade. Não. Terminamos. Sinto muito. Mamãe Connie se levantou para ajudar a arrumar a sala de estar, recolhendo os copos deixados para trás por meus antigos amigos próximos. Ela limpou os porta-copos e os empilhou cuidadosamente antes de voltar para o quando ela partiu.
Papai reuniu energia para se dirigir a mim com o que ele queria dizer. Bem, filho, você certamente cortando laços aqui, você pediu o divórcio de Jamie, serviu 2 de seus amigos com ações judiciais por alienação de afeto e uma por aid, eu cobri tudo? Entendo que ele pretendia transmitir fatos com uma pitada de humor, visando elevar meu moral. Ele provavelmente acreditava que havia me transmitido habilidades de sobrevivência suficientes tanto na selva durante minha juventude quanto emocionalmente por meio de sua orientação à medida que eu crescia. A segurança em sua expressão sugeria que ele estava confiante de que as coisas se resolveriam positivamente. É provável que seja por isso que ele empalideceu e quase deixou cair sua cerveja quando lhe entreguei meu último envelope dizendo quase. Agora estava totalmente escuro lá fora com a luz do farol no topo da montanha Lookout piscando à distância acompanhada pelo brilho distante da cidade no horizonte. Chegando ao topo da garagem, fui em direção à minha caminhonete com a intenção de encontrar um novo bar para passar algum tempo longe de casa e desfrutar de algumas cervejas. Olhando para casa, espiei pela janela panorâmica da frente. Papai segurava o conteúdo do envelope em suas mãos, incluindo a transcrição de outra conversa que meu investigador particular havia gravado durante aquela semana agitada em Outer Banks. Sua expressão transmitia uma mistura de descrença e raiva enquanto o rosto da mamãe Connie refletia angústia e miséria. Comecei o poderoso motor diesel Cummins e saiu do meio-fio sem se preocupar em deixá-los em casa. Eu sabia que meu pai tinha uma chave e trancaria a porta quando eles saíssem. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Será interessante para nós lê-la. Também não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte! Suponho que ela estava desesperadamente esperando manter Jamie e eu juntos por tempo suficiente para realizar um de seus desejos mais profundos na vida, ter netos que pudessem ajudar a preencher o vazio deixado por não ter seus próprios filhos. Circunstâncias lamentáveis. Pensei sobre o que exatamente ela estava se referindo. Eu tinha acabado de informá-la que Jamie estava tendo um caso com seu chefe há meses. Isso não era lamentável, era intencionalmente vergonhoso. Sinto muito, mamãe Connie. Respondi com o máximo de tato possível. Se tivesse sido apenas um flerte inofensivo sem se tornar físico e se ela não tivesse ido tão longe não apenas para esconder isso de mim, mas para alistar outros para ajudar a encobrir sua infidelidade. Não, terminamos. Sinto muito. Mamãe Connie se levantou para ajudar a arrumar a sala de estar, recolhendo os copos deixados para trás por meus antigos amigos próximos. Ela limpou os porta-copos e os empilhou cuidadosamente antes de voltar para o quando ela partiu. Papai reuniu energia para se dirigir a mim com o que ele queria dizer. Bem, filho, você certamente cortando laços aqui, você pediu o divórcio de Jamie, serviu 2 de seus amigos com ações judiciais por alienação de afeto e uma por aid, eu cobri tudo? Entendo que ele pretendia transmitir fatos com uma pitada de humor, visando elevar meu moral. Ele provavelmente acreditava que havia me transmitido habilidades de sobrevivência suficientes tanto na selva durante minha juventude quanto emocionalmente por meio de sua orientação à medida que eu crescia. A segurança em sua expressão sugeria que ele estava confiante de que as coisas se resolveriam positivamente. É provável que seja por isso que ele empalideceu e quase deixou cair sua cerveja quando lhe entreguei meu último envelope dizendo quase. Agora estava totalmente escuro lá fora com a luz do farol no topo da montanha Lookout piscando à distância acompanhada pelo brilho distante da cidade no horizonte. Chegando ao topo da garagem, fui em direção à minha caminhonete com a intenção de encontrar um novo bar para passar algum tempo longe de casa e desfrutar de algumas cervejas. Olhando para casa, espiei pela janela panorâmica da frente. Papai segurava o conteúdo do envelope em suas mãos, incluindo a transcrição de outra conversa que meu investigador particular havia gravado durante aquela semana agitada em Outer Banks. Sua expressão transmitia uma mistura de descrença e raiva enquanto o rosto da mamãe Connie refletia angústia e miséria. Comecei o poderoso motor diesel Cummins e saiu do meio-fio sem se preocupar em deixá-los em casa. Eu sabia que meu pai tinha uma chave e trancaria a porta quando eles saíssem. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Será interessante para nós lê-la. Também não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte! Eu tinha acabado de informá-la que Jamie estava tendo um caso com seu chefe há meses, o que não era lamentável, era intencionalmente vergonhoso. Sinto muito, mamãe Connie, respondi com o máximo de tato possível.
Se tivesse sido apenas um flerte inofensivo sem se tornar físico e se ela não tivesse ido tão longe não apenas para esconder de mim, mas para recrutar outros para ajudar a encobrir sua infidelidade. Não, terminamos. Sinto muito. Mamãe Connie se levantou para ajudar a arrumar a sala de estar, recolhendo os copos deixados para trás por meus antigos amigos próximos. Ela limpou os porta-copos e os empilhou cuidadosamente antes de voltar para quando ela saiu. Papai reuniu energia para se dirigir a mim com o que ele queria dizer. Bem, filho, você certamente está cortando laços aqui. Você pediu o divórcio de Jamie. Serviu 2 de seus amigos com ações judiciais por alienação de afeto e um por Aid. Eu cobri tudo? Entendo que ele pretendia transmitir fatos com uma pitada de humor, visando elevar meu moral. Ele provavelmente acreditava que havia me transmitido habilidades de sobrevivência suficientes tanto na selva durante minha juventude quanto emocionalmente por meio de sua orientação à medida que eu crescia. A segurança em sua expressão sugeria que ele estava confiante de que as coisas se resolveriam positivamente. É provável que seja por isso que ele empalideceu e quase deixou cair sua cerveja quando lhe entreguei meu último envelope dizendo quase. Agora estava totalmente escuro lá fora com a luz do farol no topo da montanha Lookout piscando à distância acompanhada pelo brilho distante da cidade no horizonte. Chegando ao topo da garagem, fui em direção à minha caminhonete com a intenção de encontrar um novo bar para passar algum tempo longe de casa e desfrutar de algumas cervejas. Olhando para casa, espiei pela janela panorâmica da frente. Papai segurava o conteúdo do envelope em suas mãos, incluindo a transcrição de outra conversa que meu investigador particular havia gravado durante aquela semana agitada em Outer Banks. Sua expressão transmitia uma mistura de descrença e raiva enquanto o rosto da mamãe Connie refletia angústia e miséria. Comecei o poderoso motor diesel Cummins e saiu do meio-fio sem se preocupar em deixá-los em casa. Eu sabia que meu pai tinha uma chave e trancaria a porta quando eles saíssem. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Será interessante para nós lê-la. Também não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte! Eu tinha acabado de informá-la que Jamie estava tendo um caso com seu chefe há meses, o que não era lamentável, era intencionalmente vergonhoso. Sinto muito, mamãe Connie, respondi com o máximo de tato possível. Se tivesse sido apenas um flerte inofensivo sem se tornar físico e se ela não tivesse ido tão longe não apenas para esconder de mim, mas para recrutar outros para ajudar a encobrir sua infidelidade. Não, terminamos. Sinto muito. Mamãe Connie se levantou para ajudar a arrumar a sala de estar, recolhendo os copos deixados para trás por meus antigos amigos próximos. Ela limpou os porta-copos e os empilhou cuidadosamente antes de voltar para quando ela saiu. Papai reuniu energia para se dirigir a mim com o que ele queria dizer. Bem, filho, você certamente está cortando laços aqui. Você pediu o divórcio de Jamie. Serviu 2 de seus amigos com ações judiciais por alienação de afeto e um por Aid. Eu cobri tudo? Entendo que ele pretendia transmitir fatos com uma pitada de humor, visando elevar meu moral. Ele provavelmente acreditava que havia me transmitido habilidades de sobrevivência suficientes tanto na selva durante minha juventude quanto emocionalmente por meio de sua orientação à medida que eu crescia. A segurança em sua expressão sugeria que ele estava confiante de que as coisas se resolveriam positivamente. É provável que seja por isso que ele empalideceu e quase deixou cair sua cerveja quando lhe entreguei meu último envelope dizendo quase. Agora estava totalmente escuro lá fora com a luz do farol no topo da montanha Lookout piscando à distância acompanhada pelo brilho distante da cidade no horizonte. Chegando ao topo da garagem, fui em direção à minha caminhonete com a intenção de encontrar um novo bar para passar algum tempo longe de casa e desfrutar de algumas cervejas. Olhando para casa, espiei pela janela panorâmica da frente. Papai segurava o conteúdo do envelope em suas mãos, incluindo a transcrição de outra conversa que meu investigador particular havia gravado durante aquela semana agitada em Outer Banks. Sua expressão transmitia uma mistura de descrença e raiva enquanto o rosto da mamãe Connie refletia angústia e miséria. Comecei o poderoso motor diesel Cummins e saiu do meio-fio sem se preocupar em deixá-los em casa. Eu sabia que meu pai tinha uma chave e trancaria a porta quando eles saíssem. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Será interessante para nós lê-la. Também não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte. Recolhendo os copos deixados pelos meus antigos amigos íntimos, ela limpou os porta-copos e os empilhou cuidadosamente antes de voltar para quando ela saiu.
papai reuniu energia para se dirigir a mim com o que ele queria dizer. Bem, filho, você certamente está cortando laços aqui. Você pediu o divórcio de Jamie, serviu 2 de seus amigos com ações judiciais por alienação de afeto e uma por aide. Eu cobri tudo. Entendo que ele pretendia transmitir fatos com uma pitada de humor, visando elevar meu moral. Ele provavelmente acreditava que havia me transmitido habilidades de sobrevivência suficientes tanto na selva durante minha juventude quanto emocionalmente por meio de sua orientação à medida que eu crescia. A segurança em sua expressão sugeria que ele estava confiante de que as coisas se resolveriam positivamente. É provável que seja por isso que ele empalideceu e quase deixou cair sua cerveja quando lhe entreguei meu último envelope dizendo quase. Agora estava totalmente escuro lá fora com a luz do farol no topo da montanha Lookout piscando à distância acompanhada pelo brilho distante da cidade no horizonte. Chegando ao topo da garagem, fui em direção à minha caminhonete com a intenção de encontrar um novo bar para passar algum tempo longe de casa e desfrutar de algumas cervejas. Olhando para casa, espiei pela janela panorâmica da frente. Papai segurava o conteúdo do envelope em suas mãos, incluindo a transcrição de outra conversa que meu investigador particular havia gravado durante aquela semana agitada em Outer Banks. Sua expressão transmitia uma mistura de descrença e raiva enquanto o rosto da mamãe Connie refletia angústia e miséria. Comecei o poderoso motor diesel Cummins e saiu do meio-fio sem se preocupar em deixá-los em casa. Eu sabia que meu pai tinha uma chave e trancaria a porta quando eles saíssem. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Será interessante para nós lê-la. Também não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte. Recolhendo os copos deixados pelos meus antigos amigos íntimos, ela limpou os porta-copos e os empilhou cuidadosamente antes de voltar para o... Quando ela saiu, papai reuniu energia para se dirigir a mim com o que ele queria dizer. Bem, filho, você certamente está cortando laços aqui. Você pediu o divórcio de Jamie, serviu 2 de seus amigos com ações judiciais por alienação de afeto e uma por aide. Eu cobri tudo. Entendo que ele pretendia transmitir fatos com uma pitada de humor, visando elevar meu moral. Ele provavelmente acreditava que havia me transmitido habilidades de sobrevivência suficientes tanto na selva durante minha juventude quanto emocionalmente por meio de sua orientação à medida que eu crescia. A segurança em sua expressão sugeria que ele estava confiante de que as coisas se resolveriam positivamente. É provável que seja por isso que ele empalideceu e quase deixou cair sua cerveja quando lhe entreguei meu último envelope dizendo quase. Agora estava totalmente escuro lá fora com a luz do farol no topo da montanha Lookout piscando à distância acompanhada pelo brilho distante da cidade no horizonte. Chegando ao topo da garagem, fui em direção à minha caminhonete com a intenção de encontrar um novo bar para passar algum tempo longe de casa e desfrutar de algumas cervejas. Olhando para casa, espiei pela janela panorâmica da frente. Papai segurava o conteúdo do envelope em suas mãos, incluindo a transcrição de outra conversa que meu investigador particular havia gravado durante aquela semana agitada em Outer Banks. Sua expressão transmitia uma mistura de descrença e raiva enquanto o rosto da mamãe Connie refletia angústia e miséria. Comecei o poderoso motor diesel Cummins e saiu do meio-fio sem se preocupar em deixá-los em casa. Eu sabia que meu pai tinha uma chave e trancaria a porta quando eles saíssem. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Será interessante para nós lê-la. Também não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte! Estava agora completamente escuro lá fora com a luz do farol no topo da montanha Lookout piscando à distância acompanhada pelo brilho distante da cidade no horizonte. Chegando ao topo da garagem, fui em direção à minha caminhonete com a intenção de encontrar um novo bar para passar algum tempo longe de casa e desfrutar de algumas cervejas. Olhando para trás para casa, espiei pela janela panorâmica da frente. Papai segurava o conteúdo do envelope em suas mãos, incluindo a transcrição de outra conversa que meu investigador particular havia gravado durante aquela semana agitada em Outer Banks. Sua expressão transmitia uma mistura de descrença e raiva enquanto o rosto da mamãe Connie refletia angústia e miséria. Liguei o potente motor diesel Cummins e dirigi para longe do meio-fio sem me preocupar em deixá-los em casa. Eu sabia que papai tinha uma chave e trancaria quando eles saíssem. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Será interessante para nós lê-la. Também não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte!
Estava agora completamente escuro lá fora com a luz do farol no topo da montanha Lookout piscando à distância acompanhada pelo brilho distante da cidade no horizonte. Chegando ao topo da garagem, fui em direção à minha caminhonete com a intenção de encontrar um novo bar para passar algum tempo longe de casa e desfrutar de algumas cervejas. Olhando para trás para casa, espiei pela janela panorâmica da frente. Papai segurava o conteúdo do envelope em suas mãos, incluindo a transcrição de outra conversa que meu investigador particular havia gravado durante aquela semana agitada em Outer Banks. Sua expressão transmitia uma mistura de descrença e raiva enquanto o rosto da mamãe Connie refletia angústia e miséria. Liguei o potente motor diesel Cummins e dirigi para longe do meio-fio sem me preocupar em deixá-los em casa. Eu sabia que papai tinha uma chave e trancaria quando eles saíssem. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Será interessante para nós lê-la. Também não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Bons